10% da população sofre algum tipo de fobia, um medo irracional diante de uma situação ou objeto que não traz nenhum perigo de fato. Quais as consequências para a vida da pessoa? Como identificar esse tipo de problema e, principalmente, como tratar? Para ajudar a responder essas questões, vamos conversar hoje com o psiquiatra e psicanalista Mário Lozan. Está no ar Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Mário Lozan é doutor em medicina pela Universidade de Würzburg, da Alemanha. Ele coordena os programas de esquizofrenia, de déficit de atenção e hiperatividade do adulto no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo. Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado a você pelo convite. Mário, a situação, como nós podemos definir a situação de São Paulo? É grave do ponto de vista psicológico? Sim, não diria que é grave, mas nós vivemos numa cidade que tem um grau de estresse bastante grande, né? Existe uma tensão na população em geral que é bastante significativa em comparação com cidades europeias, talvez, que sejam mais, que tenham todo um sistema um pouco mais ordenado, né, de funcionamento. Diante dessa realidade, que mecanismo de defesa a população precisa desenvolver para enfrentar essa situação? Pois é, você precisa aprender a ter muita paciência, aprender a saber, digamos, lidar com as situações de estresse sem se envolver com elas, né? Aceitar que algumas situações são inevitáveis, você vai pegar congestionamento para vir para cá, você vai ter problemas em alguns lugares que vai faltar luz ou que vai faltar alguma outra coisa. E você tem que se acostumar a isso, de certa forma, no sentido de não se deixar desgastar por isso, né? Não fazer com que isso entre para dentro de você e se torne uma espécie de uma coisa cáustica dentro de você. Quando isso acontece, a gente não consegue criar essa distância, aí vem o problema. Aí vem certamente o estresse, né? E esse estresse, ele pode causar o que na psique do cidadão, do paulistano? O estresse é uma reação natural do organismo diante de perigos, né? Só que esse sistema foi montado para ser uma coisa ocasional. De vez em quando, né, se a gente for imaginar um período talvez pré-histórico ou algo assim, o perigo existia, não era contínuo, né? Então o sistema do organismo é feito para reage ao estresse, reage com estresse, né, diante de uma situação de perigo, tipicamente, se a gente for imaginar uma situação natural, na natureza, de luta e fuga, né? Você se vê diante de um perigo, em geral vai ser um oponente seu, um outro animal, por exemplo, os animais também têm esse tipo de reação, e você vai ter que tomar uma decisão, e o organismo se prepara para essa decisão. Agora, o problema nas cidades que causam estresse é que isso é contínuo, né? Nosso organismo não foi feito para aguentar estresse continuamente. Isso vai levando a uma série de problemas psicossomáticos, uma série de doenças, uma série de condições cardíacas, por exemplo, né? Porque você está o tempo todo numa situação de sobrecarga do organismo, né? E essa repetição desse estado de estresse, você pode somatizar. Aí causa essa é uma das causas de algumas somatizações ou mesmo de algumas doenças que a gente chama de psicossomáticas, porque a parte psíquica tem uma influência grande em cima delas. Repito, como é que a gente cria uma autodefesa para isso? Não tem uma mágica, né, para isso. A gente tem que treinar, de alguma forma, o nosso sistema nervoso, a nossa capacidade de pensar, de manter distância, de você ter um distanciamento daquilo que te estressa, você não se deixar envolver pela situação estressante, né? Mas nós vivemos nesse ambiente, é difícil a gente sair desse ambiente. Não, você tem que fazer isso sem sair do ambiente, essa que é a dificuldade, né? Se você está num ambiente que tem uma sobrecarga de estresse e você mergulha nessa piscina de estresse, você está lá junto na caldeira, né? Então você tem que aprender a estar lá sem que aquilo tudo invada você.
Não é uma tarefa fácil, eu acho que é uma coisa que é um exercício que todos precisamos fazer se não quisermos ter aí uma série de doenças consequência do estresse. A gente poderia dizer que os grandes centros urbanos são grandes cidades que provocam a loucura? Bom, aí não sei, eu não chamaria de loucura, né? Eu acho que loucura a gente entra em outra categoria de doenças psiquiátricas, assim. Mas pensando em termos de estresse, as cidades, certamente, as cidades grandes que têm, digamos, problemas, né, graves, né, em todos os sentidos aí, de organização, de urbanização, etc., elas são fonte de estresse, com certeza. O que dá mais estresse? Por exemplo, no trânsito você é protagonista, você participa, você dirige seu automóvel, você está no transporte coletivo, né? No caso, por exemplo, da crise da água, que é um problema que está além de você, isso causa um estresse maior ou menor? Depende da circunstância. Eu acho que no caso da água isso ainda está num período que dá para manejar, ainda não é eu não acredito que seja uma fonte de estresse para a população, talvez para alguém que tenha um racionamento na mão, ali já todo santo dia, já talvez seja uma fonte de preocupação e de estresse, né? E uma boa maioria das coisas que a gente tem, mesmo quando a gente é protagonista, dificilmente a gente tem 100% do controle daquilo tudo, né? Eu posso até estar no meu carro, eu tenho um compromisso tal hora, mas o trânsito está de tal forma que eu não vou conseguir cumprir esse compromisso. Isso pode ser uma fonte de estresse. Eu vou ter que lidar com essa realidade, que ela se impõe para mim, né? Então, o que as pessoas procuram fazer? Tomam medidas de defesa, por exemplo, se eu sei que tem um compromisso a tal hora, eu saio bem mais cedo para, se acontecer alguma coisa no meio do caminho, eu ter aí uma folga de horário, por exemplo, para não me estressar com isso. Então, são uma série de medidas que as pessoas vão adquirindo, isso é quase que automático, né? Elas já raciocinam nesse formato de tentar evitar as situações onde o estresse é evitável, né? Evidentemente que existem situações de estresse inevitáveis, né? Que você, às vezes, para as quais você não está preparado. Mário, eu vou te citar um outro exemplo. Por exemplo, você evita isso, o seu conselho é racional e excelente. Mas você sai cedo para o trabalho, mas você encontra uma greve no metrô. E aí você não chega no horário do trabalho ou nos seus compromissos. Pois é. São as situações inevitáveis e muitas vezes inesperadas, né? E aí não vai ter jeito. Se você se envolver e ficar lá fervendo de raiva porque não consegue ir para o trabalho, você está fazendo, digamos assim, um mal para o seu organismo e não vai, com a sua raiva, parar a greve do metrô, né? Ela não vai se resolver dessa forma. Então, tem que aceitar, né? Tem que ter um certo grau de aceitação, não que se vá aceitar tudo de qualquer jeito, mas tem que estar ligado para não se deixar envolver pela situação. Vivendo 30, 40, 50 anos num ambiente como esse, que consequências tem isso para a saúde mental do cidadão? No próximo bloco, nós vamos continuar a entrevista com o psiquiatra Mário Lozan. Voltamos dentro de instantes. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. No programa de hoje conversamos sobre os medos dos brasileiros com Mário Lozan, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo. Ô Mário, no bloco anterior eu deixei uma pergunta. Vivendo em situações de estresse durante muitos anos, que consequências tem para a saúde mental do cidadão? Se essa pessoa não lida bem com o estresse, do ponto de vista físico, as doenças psicossomáticas, às vezes umas síndromes de esgotamento, as pessoas se queixam de cansaço e elas mesmo percebem que, na verdade, não é que elas fizeram muita coisa e isso as deixou cansadas, mas que
essa tensão contínua é uma fonte de desgaste para o organismo, né? E do ponto de vista psicológico é você estar o tempo todo ali com uma sobrecarga. É como se você tiver um fio elétrico que está passando mais eletricidade do que deveria. Ele começa a aquecer, ele começa, às vezes rompe, né? Se a carga elétrica for excessiva. E é um pouco o que acontece com o ser humano. Se ele não é capaz de lidar com aquela carga, né, ou se ele não é capaz de amortecer um pouco isso, né, ele vai se desgastando, né? Se quiser usar uma outra metáfora de boxe, por exemplo, o bom lutador é aquele que sabe absorver o golpe do outro, né? Porque se ele ficar lá parado e receber um golpe por inteiro, ele provavelmente vai cair no primeiro round. Então é um pouco, depende muito de como a pessoa lida com as situações, né? Tudo bem, existem situações extremas que caem as torres gêmeas, muito provavelmente naquele dia ou naqueles dias a fonte de estresse era uma coisa muito grande, né? Embora a população ou a pessoa tenha uma maneira especial de lidar com essas situações, ela fica mais frágil, ela se esgota. E esse esgotamento provoca uma fraqueza. E aí vem os medos. Sim. Esse medo é o início já de um problema mental grave? Não, o medo em si é um mecanismo que o ser humano tem de defesa, né? Quem não tem medo de nada corre riscos muito grandes, né? Inclusive eventualmente de vida. Então, o medo, num certo limite, é uma defesa? É uma defesa, é uma forma de você garantir a sua sobrevivência diante de situações que são muito perigosas. Agora, o problema é quando o medo se transforma numa fobia, né? Que aí é um medo irracional de alguma coisa que não expõe a pessoa a perigo, mas mesmo assim ela tem um medo excessivo, um medo intensíssimo de estar naquela situação, ou diante de um bicho, ou alguma coisa assim. Isso que eu ia te perguntar, Mário. Essa é a diferença entre medo e fobia? O medo é uma defesa e a fobia já é o exagero, né? Ela é um pouco mais que o exagero, né? Porque ela tem o caráter de irracional. Um medo, a gente vai admitir, tem uma certa lógica, tem uma certa racionalidade em ter medo de X coisa. Mas tem outras que, olhando racionalmente, não faz sentido. A própria pessoa reconhece que não faz sentido ter medo, sei lá, de barata, por exemplo, a ponto de ter um quadro fóbico de barata. Não é um animal, não é um bicho que possa causar nenhum tipo de perigo para o ser humano, né? Então, esse é um típico medo irracional, né? Ou algumas pessoas que têm claustrofobia, né? Têm medo de entrar no elevador, né? E muitas vezes sobem de escada porque não entram no elevador de jeito nenhum, mesmo percebendo quão irracional é isso. O aparelho não vai funcionar bem, as chances de ter alguma pane são pequenas, né? O medo de avião, né? Uma série de medos que não tem uma expressão num perigo real. E são irracionais, né? Porque eles não partem de nenhum dado da realidade. Não tem nenhum dado de realidade, ou às vezes a pessoa amplifica uma realidade e traz aquilo como uma experiência que ele não quer ter de jeito nenhum. E essa fobia exagerada tem tratamento? Tem tratamento, né? A fobia, ela sempre é acompanhada de uma série de outros elementos que têm a ver com a ansiedade, né? Ou um estresse. Digamos que o fóbico tem diante da situação que gera a fobia, ele muitas vezes tem uma reação ansiosa, tem uma reação de estresse. Então você tem métodos com medicamentos para tratar isso, né? Para tentar diminuir a ansiedade, tentar diminuir essa sobrecarga que ele tem toda vez que ele se vê na situação que gera a fobia. E tem umas técnicas, digamos, comportamentais de você ir dessensibilizando a pessoa para aquela situação fóbica dele, né? Por exemplo, a pessoa que tem um certo medo de altura vai experimentando gradualmente alturas que começam pequenas e vão aos poucos, e enquanto a pessoa está exposta a isso, você treina ela para ela saber reagir se controlando, porque passa muito por uma questão de desenvolver um autocontrole.
Ou seja, é um tratamento, uma terapia que caminha juntamente com o medicamento. Com a medicação. Com a medicação. E é normal que aconteça isso com a pessoa, porque, de repente, e aí, aproveitando a sua presença aqui, às vezes a pessoa pensa, será que eu estou louco? Não, eu tenho algumas fobias irracionais. Aí eu vou para um tratamento, faço uma terapia. E depois eu percebo que aquilo era apenas uma fobia que eu, através de remédio e uma boa terapia, eu resolvi. A loucura, o que é a loucura? Bom, a loucura já é um outro setor, digamos assim, da psiquiatria. É um termo leigo para aquilo que a gente chama tecnicamente de um quadro psicótico. É uma situação onde a pessoa não distingue entre o real e o imaginário dela. Então, nessa circunstância, ela começa, por exemplo, a achar que está sendo perseguida por extraterrestres que fizeram alguma coisa no corpo dela, implantaram um chip, e aí são os delírios, né? Essas ideias que não têm uma contrapartida da realidade, e a pessoa não consegue distinguir o que é realidade e o que é imaginação. Então aí tem uma série de doenças onde esse tipo de sintoma aparece. É uma série de doenças, por exemplo, a esquizofrenia faz parte da loucura? A esquizofrenia é um tipo de psicose. É um tipo de psicose que pode ser definido como loucura. A gente evita esse termo porque é um termo um pouco também pejorativo. Ele tem um certo estigma associado a ele, né? Hoje, com os tratamentos, as pessoas têm esses sintomas psicóticos controlados e vivem muito bem na sociedade. Então, é por isso que a gente evita um pouco esse termo. Está estigmatizada, né? Já há algum tempo vocês não usam essa terminologia? Popularmente a gente fala, eu estou ficando louco e tal. Mas... A gente pode até usar, assim, leigamente, mas tecnicamente não é um termo adequado. Muito bem. Vamos fazer agora mais um intervalo. Nós voltamos dentro de instantes. Aguardem. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Chegamos ao último bloco do Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Nosso entrevistado de hoje é o Dr. Mário Lozan, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo. Mário, o que é fobia social? Bom, fobia social é um transtorno psiquiátrico caracterizado por uma timidez excessiva, por uma dificuldade que a pessoa tem de estar em situações onde ela está exposta a ser avaliada por outros. Um exemplo típico, uma pessoa que tem que, por exemplo, falar em público, né? Se colocar numa situação, numa reunião em público. E as pessoas, nessa situação, elas como que travam, né? Elas ficam muito ansiosas, já ficam ansiosas antes, e quando entram nessa situação, quase que tem uma espécie de uma paralisação e não conseguem se colocar como gostariam. Por que acontece isso? Insegurança? Não se sabe exatamente, digamos, qual é a causa disso, quais são as causas disso, né? O que a gente vê é que, de modo geral, essa pessoa tem uma história já de uma certa timidez, de uma certa dificuldade de se colocar em público, de se expressar publicamente, ou mesmo, às vezes, de fazer coisas que são até triviais, por exemplo, assinar um cheque em público, né? Ela consegue assinar o cheque se ela estiver sozinha num ambiente fechado, mas se ela estiver num lugar onde ela vai assinar um cheque e tem gente olhando, ela tem essa paralisação ou essa dificuldade de fazer isso. Quando é que surge isso? Na segunda infância? Adolescência? Em geral, começa na adolescência. É um momento. A criança, em geral, está pouco exposta a situações sociais onde ela vai ser avaliada ou escrutinizada, né? Mas você vai encontrar, por exemplo, uma criança que, sei lá, estuda piano e tem que dar um concerto no fim do ano para os demais alunos, aquela coisa que faz os pais e os professores. Algumas crianças sentem isso como
uma situação de exposição para a qual elas não estão à vontade, né? Mas, em geral, é na adolescência, quando a pessoa começa a estar exposta a situações sociais mais complexas e mais frequentes, que isso fica mais evidente, né? A pessoa não consegue ter um bom relacionamento com as outras pessoas, ficar nas situações sociais, se colocar, se expor, né? Às vezes até se relacionar com outro sexo, né? E tem problema? Tem solução para esse problema? Tem, é um trabalho também parecido com o que eu tinha falado em termos de terapia com a terapia comportamental, no sentido de que essa pessoa vá sendo exposta gradualmente a situações sociais, e hoje você pode criar isso com um ambiente virtual, né? E a pessoa vai lidando com isso numa situação onde ela tem um certo controle até ela aprender e saber reagir a situações onde ela se sente ameaçada ou travada ou com dificuldade de se expor, de se colocar publicamente. Esse problema da fobia social, ela surge no meio ambiente que o adolescente vive, que o cidadão vive, ou ele já vem no DNA, já faz parte dela, uma característica pessoal? Muito provavelmente essa pessoa já tem algumas características de introversão ou de uma certa timidez, de ser uma pessoa mais recolhida em si, e que isso vai se desenvolvendo ao longo da infância, e quando chega na adolescência, que a exposição passa a ser muito mais cobrada, né? Socialmente falando, isso vem à tona e fica muito mais patente. E o grande problema é que as pessoas vão fazendo o que a gente chama de uma esquiva fóbica, né? Elas vão construindo a vida delas, seja quem tem uma fobia específica, seja quem tem uma fobia social, elas vão tentando achar atalhos para evitar situações fóbicas. Então, isso vai reduzindo muito o campo por onde elas podem transitar, né? E é um fator de perda para a pessoa, né? Essas são pessoas consideradas mais sensíveis que as outras? Algumas têm uma sensibilidade maior, né? Isso seria uma outra característica, não é da fobia social em si, né? No tratamento também é necessária a utilização de remédios? Eventualmente, sim. Se a pessoa é uma pessoa muito ansiosa, esses quadros fóbicos muitas vezes têm associado quadros depressivos. Dependendo do quadro depressivo, você pode entrar com um antidepressivo. Muitos fóbicos sociais utilizam o álcool como uma medicação, entre aspas, que torna a pessoa menos inibida, né? A gente sabe bem que pessoas bebem, isso dá uma desinibição. Isso pode levar, né, a um alcoolismo, só que o uso disso tem o agravante. Tem efeitos colaterais graves. Graves, né? Então é uma associação frequente a gente encontrar pessoas com alcoolismo que têm um histórico de quadros fóbicos, principalmente de quadros fóbicos sociais. Antes de fechar nossa entrevista, eu tenho mais duas perguntas, Mário. A primeira é a seguinte: a depressão está se tornando uma doença social grave. Ela tem aumentado, ou pelo menos tem sido mais diagnosticada, e a gente vê que ela cada vez mais ela está presente na população em geral. Provavelmente isso está associado também à questão da sobrecarga de estresse grande, que por um mecanismo, que não é o caso de entrar aqui nos detalhes, mas um mecanismo endócrino, gera essas alterações que levam à depressão. Você falou em estresse grave, tem também o estresse pós-traumático, né? Quando a pessoa passa por uma experiência muito dolorosa que mexe com ela. Isso pode desencadear também uma depressão. Pode estar associado, mas o transtorno de estresse pós-traumático, ela é considerada em si mesma uma doença, né? Ela tem características muito, muito claras e tipicamente, só para dar um exemplo comum aqui em São Paulo, a pessoa é assaltada, passa por alguns momentos em que tem uma arma na cabeça, o assaltante ameaça, tudo aconteceu em poucos minutos ali, e ela fica com aquilo, né? Ela passa a ter as reações que ela teve naquele momento do assalto de fato,
em situações onde ela está, por exemplo, dentro de casa. Então, ela tem ansiedade muito grande, ela tem a relembrança, né, aquelas imagens voltam de uma forma que ela não gostaria que voltassem. E se isso se prolonga por um tempo grande, você passa a ter uma pessoa que começa a ter o tal do estresse pós-traumático, e aí você tem que também tratar isso, porque ela começa a ter a vida dela paralisada, né? Pessoa que foi assaltada dentro de um carro, de repente não quer mais sair de casa de carro, ou precisa que tenha algum acompanhante, então vai também restringindo a sua vida em função do estresse pós-traumático. Sofre com as lembranças, né? Essas a gente chama de flashback, né? Ela relembra coisas daquela situação de estresse, às vezes dormindo, né? Às vezes está ali dentro de casa sossegada e a situação vem e ela reage como se estivesse na situação real. Quer dizer, o organismo tem uma reação de sobrecarga, de estresse muito grande, né? As pessoas têm insônia, têm mais irritabilidade, fadiga, e aí principalmente essas memórias que ficam voltando. Fechando nossa entrevista, suas considerações finais. Apesar de ser uma cidade estressante, São Paulo, do ponto de vista psicológico, ainda tem solução? Olha, acredito que sim, né? Nós temos que passar por um processo muito longo de recuperação ou de criação de uma cidadania, de uma coisa mais organizada. Cidades muito grandes, ou talvez não tão grandes quanto São Paulo, mas cidades aí com muitos milhões de habitantes conseguiram se equacionar de uma forma tal que a qualidade de vida é muito boa, né? Então acho que a gente pode chegar a esse patamar, né? Mas é um processo longo, passa por uma série de questões sociais, políticas, educacionais, né? Não acho que não tenha solução, né? Mas não acho que também seja uma coisa que vai acontecer no curto prazo. Novamente, obrigado pela entrevista. Foi um prazer te conhecer, viu? O Observatório do Terceiro Setor desta semana termina aqui. Nós queremos continuar em contato com você. Acompanhe notícias, artigos, nosso programa de rádio e muito mais no portal www.observatoriotrêssetor.com.br. Envie comentários, críticas e sugestões. Participe do Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Até o próximo programa.